Amém. Mais uma vez, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos. Amém? Abram suas Bíblias ao Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Perdão, é 25. Evangelho de Mateus 25. Hoje é a nossa primeira pregação do ano de 2024. E nós iremos iniciar hoje uma série de mensagens a respeito das parábolas de Jesus. E hoje nós iremos ver a chamada parábola dos talentos. Então, pelos próximos 6 meses, nós iremos estar tratando aqui sobre as parábolas de Jesus. E antes da gente ler o texto, eu queria começar fazendo uma pergunta para a gente aqui. O que nós faríamos, ou o que você faria, se você soubesse que hoje é o teu último dia de vida? Se você soubesse que hoje é o teu último dia nessa terra, o que você faria? Qual seria a sua atitude? O que você iria tentar fazer de diferente que você não fez ainda? O que você faria? Eu sei que a gente pensa pouco sobre isso, né? Porque pensar sobre o nosso último dia na terra é pensar sobre a nossa morte. É ou não é? E a gente, quando fala de morte, a gente quer distância, né, dela. Mas o fato é que quando nós partirmos dessa terra, ou quando o nosso Senhor Jesus voltar, nós iremos prestar conta com Ele, correto? Sim ou não? Sim. Então, quer Ele volte, ou quer a gente parta, nós iremos prestar conta com Ele. E isso é uma coisa que, infelizmente, a gente não pensa muito e deveríamos pensar mais. Porque quando partirmos dessa terra, ou se a qualquer momento, a qualquer minuto, qualquer segundo, a trombeta soa e Jesus está vindo, nós iremos prestar conta. E essa parábola que nós iremos ver hoje, ela fala a respeito disso também. De que haverá uma prestação de contas. E é isso que a gente vai ler agora no capítulo 25 de Mateus, a partir do versículo 14. Se você achou, se você abriu, diga amém. Então vamos ler. Também, Jesus falando, é como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, de acordo com a capacidade que cada um tinha, e saiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos foi negociá-lo imediatamente, e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que havia recebido 2, ganhou mais 2. Mas, o que havia recebido 1, cavou um buraco na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar conta com eles. Então, chegando o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe mais 5 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão mais 5 que ganhei. E o Senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei. Participa da alegria do teu Senhor. Chegando também o que havia recebido 2, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão mais 2 que ganhei. E o Senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei. Participa da alegria do teu Senhor. Por fim,
Chegando que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste, e recolhes onde não plantaste. Então fiquei com medo e fui esconder na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Mas o Senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, sabias que eu colho onde não semeei e recolho onde não plantei? Devias entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar eu o teria recebido com juros. Tirai dele o talento e entregai-o ao que tem 10 talentos. Pois a todo o que tem, mais lhe será dado, e terá com fartura, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Lançai-o, o servo inútil, nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, no nome santo de Jesus, graças a gente te deu, ó Deus, durante todo esse culto, e ainda queremos continuar, Senhor, a te engrandecer, a te dar graças, a louvar o teu nome. Mas a gente já cantou, Senhor, louvores que te engrandecem. A gente entrou em comunhão contigo, com a igreja, através da ceia. Participamos ou continuamos participando da adoração a ti através das ofertas. E nesse momento é chegado o momento da tua palavra, onde a tua palavra, Deus, ela é lida, ela é explicada e ela é aplicada ao nosso coração. O que nós te rogamos nessa noite, nesse momento agora, Pai, é que o teu Espírito bendito, santo, maravilhoso, poderoso, ilumine o nosso entendimento, ilumine o nosso coração, prepare o nosso coração para recebermos a tua palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração. Fala, Senhor, a cada um de nós, que a semente da tua palavra encontre um coração, um solo fértil. Em Cristo Jesus. É isso que nós rogamos a ti, meu Pai. Em Cristo Jesus, prepara o solo do nosso coração para receber a tua palavra. Faz assim com todos aqueles que estão aqui, com todos aqueles que acompanham, ó Deus, pelas redes sociais, e com todos aqueles que porventura vierem assistir depois essa mensagem. Em nome de Jesus, Senhor, fala ao nosso coração. É o que te pedimos, e em Cristo Jesus te agradecemos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus. Meus amados, essa parábola, ela tem sido uma das muitas passagens da Escritura que tem sido mal entendida ou mal interpretada. E isso se dá pelo fato de que, quando a gente pensa em talento, quando a gente fala talentos, a nossa língua, o nosso idioma, que é o português, ele meio que nos trai aqui. Porque geralmente, quando a gente fala de talento, o que vem na nossa mente? O que a gente pensa? Habilidades, não é isso? Dons. Mas Jesus nada está falando de dons aqui. Muito embora possa ser aplicado aos dons, mas o que Jesus está falando aqui não é nada especificamente relacionado a habilidades. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Talento, essa palavra aqui, talento, era um pagamento que se recebia por um serviço prestado, mas não apenas um serviço qualquer, mas era o trabalho de 20 anos de trabalho. Um talento, ele equivale a 20 anos trabalhados. Então, aquele que ganhou um talento, ele ganhou um valor equivalente a 20 anos de trabalho. Aquele que recebeu 2 talentos, ele recebeu o equivalente a 40 anos de trabalho. E o que recebeu 5, recebeu o equivalente a 100 anos de trabalho. Então, talento aqui significa isso. Em outras palavras, a gente poderia até dizer que 20 anos de trabalho é um trabalho de uma vida. É ou não é?
20 anos de trabalho, 40 anos de trabalho, 100 anos de trabalho. Então nós podemos dizer que talento aqui equivale muito mais a uma vida do que necessariamente a habilidades que se tenha. É importante a gente entender, primeiramente, por que é que Jesus está contando essa parábola. Se a gente for para Mateus capítulo 24, a gente vai ver que Jesus faz o seu famoso sermão escatológico, ou seja, um sermão que está falando sobre o fim dos tempos. E aí quando ele termina o sermão escatológico em Mateus capítulo 24, e aí eu peço que você vá para o versículo 42 de Mateus capítulo 24, porque quando Jesus termina esse sermão, ele diz isso aqui, ó, versículo 42 do capítulo 24, ele diz assim, ó, portanto o quê? Todo o sermão que ele tinha falado, do que vai acontecer, lá no futuro, quando ele voltar, aí quando ele termina, ele diz, portanto, vigiai, pois não sabeis o dia que vem o vosso Senhor. E aí quando ele diz isso aqui, ele conta 3 parábolas. E todas essas 3 parábolas equivalem à preparação para a volta dele, para a vinda do Senhor. Então ele conta primeiro, versículo 45, a parábola dos 2 servos. Versículo 1 do capítulo 25, a parábola das 10 damas de honra, que a gente conhece como as 10 virgens. E aí a terceira e última parábola é a parábola dos talentos. Então essa parábola dos talentos é a terceira parábola de 3 parábolas que Jesus conta para dizer que as pessoas precisam se preparar para a volta de Jesus. Então essa parábola significa ou representa ou tem esse significado de preparação para a volta dele. É isso que essa parábola aqui está ensinando. Dentro desse contexto de preparação para a volta de Jesus, ele vai contar aqui, a gente acabou de ler, de que quando o Senhor volta, o que ele vai fazer com os servos? Ele vai prestar conta, não é isso? Ele vai prestar conta, que é uma coisa que vai acontecer com quem? Com todos nós, seja na volta de Jesus, ou seja, se nós partirmos. Então é muito importante que a gente entenda uma coisa aqui. Primeiro, os valores aqui não tem muita importância. Ou seja, 5 talentos, 2 talentos, 1 talento, isso não tem muita importância aqui. O que tem realmente importância e significado é o que cada um dos servos faz com aquilo que é dado. Então, por exemplo, os 2 primeiros servos, eles são um exemplo positivo. Por quê? Porque eles pegaram aquilo que o Senhor deu para eles e usou de que maneira? Em prol do Senhor. Não é verdade? Eles pegaram o talento e usaram para multiplicar esse talento em prol do seu Senhor. E o último servo, aquele que recebeu 1 talento, ele é o exemplo negativo, porque ele usa o talento dele em prol de quem? Dele. Quer ver? Acompanhe comigo aí. Versículo 24. Por fim, chegando o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhe onde não semeia, que recolhe onde não planta. Então fiquei com medo e escondi na terra o teu talento. Ele usou aquilo que Deus havia dado para ele em prol dele, porque ele estava com medo de morrer. Ele estava com medo do que o Senhor poderia fazer a ele. Então ele pega aquilo que ele recebe e usa em prol dele, como proteção dele.
Ele não usa em função do Senhor, ele não multiplica em função do Senhor, ele não oferece ao Senhor aquilo que o Senhor havia dado para ele. Então esses servos aqui, os dois primeiros, um exemplo positivo, o último um exemplo negativo. Os dois primeiros usaram em função do Senhor, o último usou em função de si mesmo. Usou para benefício próprio. Ele estava com medo de perder a vida, e aí ele enterra o talento em função dele, para que ele não perca a vida. E é interessante, porque Jesus em outro lugar disse: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. E ele estava com medo de perder a vida, e aí ele queria ganhar, e no final ele perdeu. Como é que a gente sabe que ele perdeu? Porque lá no versículo 30, o que é que o Senhor manda fazer com ele? Lançar ele nas trevas. Então preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Tudo isso aqui que nós acabamos de ver, esse ensinamento de Jesus, tem a ver com aquilo que Deus nos dá e como nós usamos aquilo que Deus nos dá, como nós administramos aquilo que Deus tem nos dado. E isso aqui se aplica à vida. Deus deu a vida para a gente? Sim ou não? Como a gente tem usado ela? Nós usamos para a glória dele, em função dele, ou nós temos usado essa vida em benefício próprio, usando e olhando apenas para nós? Tudo que nós acabamos de ver aqui, o Senhor dando algo para esses servos, uns usando em função do Senhor, outros usando em benefício próprio. Isso aqui se aplica a várias áreas de nossas vidas. Por exemplo, Deus tem te dado um trabalho? Como você tem usado ele? Em prol do Senhor ou em benefício próprio? Se aplica em várias áreas de nossas vidas, mas hoje eu queria falar de três áreas de nossas vidas que nós precisamos administrar como servos bons e fiéis. Se os talentos aqui representam a nossa vida, aquilo que Deus tem dado e nós precisamos administrar bem, eu queria falar de 3 áreas das nossas vidas que Deus tem nos dado e nós precisamos administrar bem. E a primeira coisa, a primeira área da nossa vida que nós precisamos administrar bem é o nosso tempo. Deus tem te dado tempo? Sim ou não, meus irmãos? Você tem tempo? Tem ou não tem? A grande questão aqui é: como é que a gente tem usado esse tempo? A gente tem usado ele em prol do Senhor ou a gente tem usado em benefício próprio? A grande questão é como a gente administra. Porque tem uma coisa que eu acho muito interessante, que isso virou sinônimo de gente importante, né? Toda vida que alguém diz essa frase, ela é sinônimo de gente importante. Sabe qual é a frase? Estou sem tempo. É ou não é? O cara é importante, ele tem tempo para nada. E aí a gente vive essa loucura, esse engano de dizermos que não temos tempo. Só que muitas vezes, olha, todo trabalho é cansativo, sim ou não? E aí a gente chega em casa, óbvio que tem trabalhos e trabalhos, ou melhor, tem dias de trabalho e dia de trabalho. Tem dia de trabalho que você chega realmente morto, isso é verdade. Né? Eu, quando trabalhava secularmente, teve uma semana que eu trabalhei tanto que quando chegou na sexta-feira eu não dormi, eu desmaiei. Acordei no outro dia. Né? Nesse dia eu nem jantei, eu só tomei um banho e apaguei, de tão cansado que eu estava. Só que a gente sabe que não é sempre assim. E aí a gente costuma,
quando fala de usar esse tempo em benefício de Deus, a gente costuma muitas vezes usar apenas em benefício próprio. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, no 1 Coríntios capítulo 10, 31, ele diz: quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então nós precisamos usar o nosso tempo em benefício do Senhor. E a pergunta que eu faço é justamente essa: a gente está fazendo isso? Ou quando a gente chega em casa do trabalho, cansado, seja lá como for, a gente vai para a série, para o filme, para a televisão, para a novela, para as redes sociais. E no final de tudo a gente ainda diz o seguinte: eu não tenho tempo. Claro que não tem tempo, tu está administrando mal. Tu está usando em benefício próprio. E preste atenção no que eu estou dizendo. Eu estou falando contra filme, contra série, contra rede social. Não! Eu só estou dizendo que essas coisas não podem ser a nossa prioridade. Eu não posso gastar o meu tempo apenas com essas coisas, ou dando prioridade a elas. Quantas vezes você chega em casa e ora, e lê a Escritura, e faz um devocional? Quanto você tem gasto do seu tempo que Deus tem te dado, em prol do reino do Senhor, em prol dEle, em benefício dEle? Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Quem foi beneficiado dos três servos? Quem foi beneficiado? Hã? Você preste atenção no seguinte: os dois primeiros usaram o talento em benefício de quem? E quem foi beneficiado? Eles. Foi ou não foi? Vamos ler. Versículo 21. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, participa da alegria do Senhor. Versículo 23, o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, participa da alegria do Senhor. Olha que coisa legal! Quando a gente usa aquilo que Deus nos deu em função do Senhor, o beneficiado é nós. É você que vai ser beneficiado se você usar o seu tempo em prol dele. É você que vai ser fortalecido. É você que vai ser edificado. É você que vai estar protegido contra as ciladas de Satanás. Agora, se a gente usa mal esse tempo, se a gente usa em benefício próprio, aí a gente vai ser alvo fácil. Quantas vezes a gente não já tentou ler a Escritura, quando chega em casa cansado, e o que acontece? Consegue? Não, né? Mas aí você está na rede social e alguém escreve um texto bem grandão e você consegue ler todinho. Que vai te edificar? Não, né? Como a gente tem administrado isso que Deus tem nos dado, chamado tempo. Nós precisamos usar o nosso tempo em prol do Senhor. Em orações, em devocionais, leitura da palavra. Eu queria, por favor, fazer uma coisa. Wagner, aí nesse flanelógrafo, onde tem os envelopes, tem um pacote com uns papéis. Traz ele aí para mim, por favor. Aí. Tem um pacote. Isso, traz aí para mim, por favor. Eu não sei se vai dar para todos. Mas se não der, eu queria que tu distribuísse por casal. Isso, um por casal. Por exemplo, o André vai receber um, é o dele e da Roberta. Aí tu dá um pro Santiago. Isso, pode entregar aí.
Dá um para o Santiago. Santiago não é casal. Pode entregar. O que vocês estão recebendo é um plano de leitura. Isso é para vocês fazerem a leitura da Bíblia durante o ano inteiro. Vocês vão, em nome de Jesus, usar o tempo de vocês em prol de Deus. Vocês vão alimentar a alma de vocês com a palavra dele. Amém? Amém. No final de um ano, vocês vão ter lido a Bíblia inteira. Você já leu a Bíblia toda? Quem já leu a Bíblia toda, levanta a mão aqui. Glória a Deus. Vamos usar bem, administrar bem o tempo que Deus tem nos dado. Usar esse tempo como os 2 servos, em benefício do Senhor, em prol do Senhor. E quem vai ser beneficiado somos nós. Deus irá abençoar. E aqui eu quero que você lembre de uma coisa. Deus irá prestar contas com cada um de nós, como nós temos administrado o nosso tempo. Do mesmo jeito que ele prestou conta com aqueles 3 servos, ele vai prestar conta com a gente. E quando chegar o dia que a gente disser, Senhor, eu não orei porque eu não tinha tempo, ele vai dizer, servo mau e preguiçoso, não é isso que ele diz? Não é falta de tempo, é uma má administração dele, do tempo que Deus tem nos dado. Então, em nome de Jesus, Deus irá prestar conta com cada um de nós, de como nós temos administrado e gastado aquilo que Ele tem nos dado, chamado tempo. Que nós possamos ser encontrados servos bons e fiéis. E Ele irá de nos abençoar. A segunda coisa da qual eu queria falar aqui, daquilo que Deus tem nos dado. A primeira é o tempo. A segunda são os nossos bens. O nosso dinheiro, aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Deus tem te dado bens? Sim ou não? Você pode dizer que Deus tem te dado o teu sustento, o teu dinheiro? Sim ou não? Sim. E como você tem usado? Em prol dele ou em benefício próprio? Porque, olha só, o que você faz com o seu dinheiro? O que a gente faz com o nosso dinheiro quando a gente recebe dinheiro? Paga as contas, o que mais? O que mais, né? Tá brincando, né? O que mais? Senta e chora, né? Mas assim, suponhando suponhando é ótimo, né? Supondo que sobre, né? Assim, aquele velho cartão, de vez em quando, a gente sai e compra alguma coisa para comer, uma coisa diferente, sim ou não? Vai dar uma voltinha no shopping e gasta lá o que não tem? Às vezes viaja, faz uma viagem, compra uma roupa. Isso é gastar o seu dinheiro em função de quem? Isso é errado? Não. Salomão disse lá em Eclesiastes que o que nos resta é ganhar o nosso dinheiro e usufruir dele. Não há nada errado nisso. Então qual é o problema? O problema é quando a gente só gasta nessas coisas. E o que deveria ser em função do Senhor, nem existe. Muitas vezes nem passa pela nossa cabeça. E
quero falar de oferta, porque isso seria o mínimo. O mínimo. Porque se nós trabalhamos, é porque o Senhor tem nos dado. Então o mínimo que eu deveria fazer era ofertar, o mínimo. Não é nem disso que eu estou falando. Eu estou falando de outras coisas. Eu estou falando de nós usarmos o nosso dinheiro em prol do reino de Deus, em prol do Senhor. Por exemplo, abençoar irmãos. Qual foi a última vez que você pegou o seu dinheiro, fez um almoço na sua casa e convidou um irmão para participar dessa bênção? E promoveu a comunhão. Qual foi a última vez que você pegou o seu dinheiro e pagou a passagem de um irmão que não tinha condição de vir para o culto? Tudo isso é extra oferta. Você já doou roupa para alguém que precisava? Sim ou não? Sim ou não? Mas qual foi a última vez que tu foi na loja, comprou uma roupa para doar? É engraçado que a gente nunca pensa nisso, né? Quando a gente fala de doação, a gente sempre pensa em doar o que não usa mais, uma coisa velha. A gente precisa usar o nosso tempo, aliás, o nosso dinheiro, os nossos bens, em benefício do reino. Usar o nosso transporte para ir pegar um irmão que não está podendo vir, não está podendo andar. Tudo isso é usar os nossos bens em prol de Deus, em prol do reino de Deus. Usar aquilo que Ele tem nos dado para abençoar os nossos irmãos, os necessitados. Só que, é como eu disse, não há nada errado a gente usar aquilo que Deus tem nos dado, o nosso salário, em benefício da gente. Não há nada errado nisso. O erro está quando a gente só usa em prol disso, e o reino de Deus, ninguém está nem aí. O problema está em como a gente administra isso. E quando o reino de Deus é algo que passa longe da nossa mente, especialmente quando se trata do nosso bolso. E é aqui que está o erro. E eu, mais uma vez eu repito, eu nem estou falando de oferta, porque a oferta é o mínimo que nós deveríamos estar fazendo. Como temos administrado nossos bens? E preste atenção numa coisa que eu vou lhe dizer. Administrar bem os bens passa por a gente não gastar mais do que o que a gente ganha. E isso é uma coisa que, infelizmente, a igreja faz demais. Uma das piores coisas, entre aspas, que já inventaram, chama-se cartão de crédito. Porque você tem a falsa ilusão de que você tem um dinheiro que você não tem. É ou não é? Então nós precisamos ser bons administradores daquilo que Deus tem nos dado. E eu mais uma vez repito, iremos prestar contas com Deus. Não só do tempo, mas dos bens que Ele tem nos dado. Deus tem nos dado e bens. E nós precisamos usá-los, primeiramente, em prol do reino dEle. Em prol do reino de Deus. Deus irá prestar contas com cada um de nós, daquilo que Ele tem dado a gente para administrar. Lembre-se disso. Por último, a terceira coisa que Deus tem nos dado e que nós precisamos administrar bem, e aqui sim eu queria falar de dons. Deus tem dado dons a cada um de nós.
E eu acho interessante que, geralmente, as pessoas dizem assim, não, mas eu não tenho dom. Todo mundo tem dom. A grande questão, ou o grande segredo, por assim dizer, é você saber como usar esse dom. Talvez você nem saiba, mas dom você tem. Dom você tem. Habilidades você tem. E nós precisamos usar essas habilidades em prol do reino de Deus. Eu acho interessante, olha, uma vez eu ouvi alguém dizendo o seguinte, essa pessoa trabalhava numa empresa e ela trabalhava no setor financeiro de uma empresa. E aí, na igreja, ela não queria cuidar da tesouraria da igreja. Mas, peraí, tu tem um dom de trabalhar com números, com dinheiro? Tenho. E tu trabalha com isso, e na igreja? Não, na igreja eu não quero nem saber disso. Como assim? É o teu dom. Tu tem essa habilidade. O que a gente precisa fazer é usar esses dons, não em prol apenas da gente, ou seja, para ganhar dinheiro lá fora, e nada de errado nisso. Mas essa mesma habilidade que eu uso lá fora, eu preciso usar em prol do reino. Porque senão eu estou enterrando esse dom. Enterrar aqui significa, de modo metafórico, não é que você vai cavar um buraco. O que Jesus estava falando que aquele homem fez quando ele disse que ele enterrou, era não fazer nada. Lembrem-se, os dois primeiros eles multiplicaram. E o outro fez o quê? Nada. Então não fazer nada, metaforicamente, é enterrar o dom que você tem. Tem gente que tem habilidade maravilhosa de ensinar. Não, mas eu não quero saber de escolinha. Tu é um professor, uma professora nata. Um professor nato, um professor lá fora, e não quer ensinar na escolinha. Olha que coisa maluca, tu está usando os teus dons lá fora e não usa aqui. O que eu faço lá fora? Ah, lá fora eu sou mecânico, usando aqui o exemplo do André. Mas aqui eu não quero nem saber de consertar, de desmontar nenhum ventilador. Dons a gente tem. A gente só precisa usá-los. O que você gosta de fazer? Eu gosto de falar, eu gosto de conversar. E o que você gosta de conversar? Eu gosto de conversar de tudo. Olha o teu dom aí. Eu tenho o dom de falar. Então, evangeliza. Fala de Jesus. Eu admiro, porque eu não sou muito assim. Se eu conhecer a pessoa, a gente conversa por horas. Mas se eu não conhecer, eu não sou uma pessoa que naturalmente desenvolve conversa rapidamente assim com uma pessoa que eu não conheço. A não ser que eu conheça. Aí, realmente, eu vou conversar por horas. Mas se não, eu não sou esse tipo de pessoa. Né? Mas tem gente que vai para a fila da lotérica, né? E aí nunca viu a pessoa, daqui a pouco está contando na vida dela todinha para a pessoa. Tem gente que tem esse dom de naturalmente desenvolver uma conversa. De naturalmente estar falando ali, conversando, de fazer amizade, de se relacionar ali. De convidar, de fazer um convite. Enfim, usa teu dom. Usa ele. Em função do reino de Deus. A gente convida pessoas para festa de aniversário, para casamento, para ir para o cinema, para ir para o shopping, e não convida para vir para a igreja. É incrível isso, como a gente faz isso. A gente convida os nossos amigos para ir na nossa casa, para se reunir, para almoçar, e não convida para vir para a igreja. Usa tudo aquilo que Deus tem te dado, as habilidades que você tem,
em prol do reino. Você gosta de cantar? Cante para louvor da glória do Senhor. Nós precisamos usar os nossos dons em benefício, em prol do reino de Deus. E mais, aqui vai um adendo. Usar os dons em benefício do reino é não usá-los em benefício próprio. Em que sentido? De não se promover. Talvez você até cante aqui na igreja, talvez até você pregue, mas faça isso não para promoção própria, não para que as pessoas vejam que você é bom, não para que as pessoas saibam que você canta bem, não para que as pessoas saibam que você ensina bem, mas faça isso para que o nome do Senhor seja glorificado e a igreja dele seja edificada. Assim nós usamos os nossos dons em prol do reino de Deus. Olha o que Paulo vai dizer aos Coríntios: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem realiza em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. Os dons precisam ser usados para a edificação do corpo de Cristo. E quando a gente faz isso, a gente usa o dom em prol do reino de Deus, em prol de Deus. Mas quando a gente faz para se promover, a gente está fazendo em benefício próprio. E quando a gente não faz nada, a gente está enterrando aquilo que Deus nos deu. Amém? Mais uma vez eu quero lembrar para você. E que Deus irá prestar contas com cada um de nós. Dos dons que Ele tem nos dado. E como nós temos administrado esses dons. Você não tem feito nada na igreja, será cobrado, porque Deus cobra. Você tem feito de qualquer jeito, Deus irá cobrar. Você tem feito para autopromoção e não para a glória de Deus, Deus irá cobrar. Deus cobrará de cada um de nós, como nós temos usado aquilo que Ele tem nos dado. Para concluir, meus irmãos, iremos prestar contas com Ele. Iremos prestar conta de como a gente tem usado o nosso tempo, de como a gente tem usado o nosso dinheiro, os nossos bens, e de como nós temos usado os nossos dons. Mas eu espero, do fundo do meu coração, que quando esse dia chegar, onde nós iremos prestar conta com Deus, Ele olhe para nós e diga: servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Participa da alegria do Senhor. Lembre-se disso. Deus tem nos dado muitas coisas. Nós precisamos ser servos que administram bem aquilo que Ele tem dado. E administrar bem o que Ele nos deu é usar o que Ele nos deu em prol do reino dEle. Não é que você não possa usar em benefício próprio. Pode, mas você não pode esquecer que você precisa, em primeiro lugar, usar o que Ele te deu em benefício do Senhor. E lembre-se que o maior beneficiado será você. Você será fortalecido, edificado e ouvirá do Senhor essa frase: muito bem, servo bom e fiel. Amém, meus irmãos? Fique de pé aí no seu lugar. Vamos orar.
Senhor nosso Deus, Pai amado, nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, pela vida e por tudo aquilo que abrange, Senhor, as áreas de nossas vidas. Em especial, somos gratos pelo tempo, pelo dinheiro, pelos bens e pelos nossos dons. Eu rogo a Ti, Senhor, que nos ajude a administrarmos bem tudo isso. Nós somos servos falhos e precisamos que o Senhor nos conduza numa boa administração daquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor. O nosso tempo, os nossos dons, o nosso dinheiro, os nossos bens. Nós queremos de fato vivermos, Senhor, para a Tua glória, para a Tua honra, para louvor do Teu nome, para louvor da Tua glória. Queremos usar aquilo que o Senhor tem nos dado em benefício do Teu reino, em prol do Teu reino. Então nos conduz, Senhor, nessa direção. Nos conduz, ó Deus, porque verdadeiramente queremos ser assim. Queremos ter uma vida voltada para o Senhor, uma vida dedicada ao Senhor, participando das reuniões da igreja, dos cultos, das programações, sendo assíduos e não faltosos. Ó Deus, nos conduz, porque queremos, Senhor, sermos encontrados por Ti, servos bons e fiéis. Pai, faz assim com cada um de nós, e em nome de Jesus, Senhor, olha nesse momento para os nossos corações, e se em algum coração aqui nessa noite, esse coração se encontrava, Deus, como aquele servo mau, que tem vivido a sua vida em benefício próprio e não em prol do Teu reino, Deus, em nome de Jesus, nos perdoa e restaura as nossas intenções, e coloca, Deus, um coração de servo, um coração que está disposto a viver uma vida para Ti. Se temos falhado em nosso tempo, se temos falhado, Deus, com os nossos bens, com o nosso dinheiro, se não temos ofertado, Senhor, nos perdoa e nos restaura e nos dá a condição de fazermos aquilo que é correto. Oh Deus, em nome de Jesus, restaura vidas aqui, Pai. Vidas que possam estar vivendo para si mesmos, mas que possamos, ó Deus, ser restaurados para vivermos para Ti, em nosso tempo, em nossas ofertas, em nossos dons. Faz assim, Senhor, para a glória do Teu nome. Não deixa, Deus, que a gente saia daqui e que essas palavras, elas entrem apenas em nossos ouvidos, mas que ela desça até os nossos corações. Estamos iniciando mais um ano, e é mais um ano de trabalho aqui nessa igreja. Que nós possamos priorizar o Teu reino, priorizar a Tua vontade. Nos dá um coração de servo, de servos dispostos a fazer a Tua vontade, a cumprir, Senhor, a prioridade de vivermos uma vida em prol do reino do Senhor. Abençoa cada irmão aqui, Senhor. Toca em cada um de nós. Não deixa que essa palavra seja rejeitada por nenhum coração aqui, Senhor. Faz cair por terra qualquer rejeição a essa palavra. Pai, invade o coração de todos nós com essa palavra. Que possamos ser incomodados por essa palavra, que saiamos deste lugar reflexivos a respeito dessa palavra, se estamos ou não estamos sendo servos que administram bem aquilo que o Senhor tem nos dado. Olha e sonda cada coração nessa noite, e se algum de nós nos encontrarmos em falha, ó Senhor, nos muda, nos restaura e nos transforma de acordo com a Tua vontade. Faz assim, Deus, para a honra e glória do Teu nome, não do nosso, mas do Teu nome. Que cada um de nós possa
pegar isso, pegar essa palavra, colocar no coração e buscarmos viver uma vida em função do Senhor. Ajuda a cada um dos irmãos a cumprir esse plano de leitura, Senhor, a serem devotados à Tua palavra, a viverem uma vida, Senhor, aos Teus pés, na leitura da Tua palavra. Faz assim para a glória do Senhor. Tira de nós, de todos nós, toda e qualquer preguiça que nos atrapalhe a vivermos uma vida, em primeiro lugar, para Ti. Que possamos verdadeiramente vivermos uma vida de devoção ao nosso Deus. Que assim seja na vida de todos nós, daqueles que estão aqui, daqueles que estão acompanhando pelas redes sociais e daqueles que irão ver isso aqui depois. No mais, eu te peço, meu Senhor, que nos leve em paz para as nossas casas, edificados, incomodados, mas também, Senhor, animados, fortalecidos e alegrados, alegres pela Tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse culto, obrigado pela Tua presença aqui neste lugar. Obrigado pelo Teu Espírito ter nos conduzido nessa adoração. Amém. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de adorar o Teu nome neste momento. Fica conosco, nos leva em paz, nos protege no caminho de volta para que nenhum mal venha nos acontecer. Livra-nos de todo mal, livra-nos de todo acidente. É isso que rogamos. E uma última coisa eu te peço. Deus, nos incomoda com essa palavra. Em Cristo Jesus, que ela penetre profundamente o nosso coração e nos incomode a vivermos uma vida para Ti, Senhor. Em primeiro lugar, para Ti. Em nome de Jesus. Assim eu oro, assim eu clamo, assim eu te peço, mas desde já também te agradeço. Hoje e para todo sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz. Que o Senhor nos abençoe e não saia sem cumprimentar o irmão com a paz do Senhor. Amém. Deus abençoe e boa semana a todos.